Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência do Aprender e eu sou o professor Júlio. Professor Júlio, hoje nós vamos responder uma pergunta interessante. Recebi aqui uma pergunta no meu WhatsApp que diz o seguinte: Professor Júlio, como é que nós fazemos para criar regras em casa porque os nossos filhos não obedecem? Isso é verdade. Criar regras é muito importante porque organiza a casa, porque dá sentido para as coisas, porque as crianças aprendem o que pode, o que não pode fazer. Só que criança não vem com manual de instrução e às vezes, por maior boa vontade que papai e a mamãe tenham, nem sempre a gente tem as ferramentas necessárias para construir um bom sistema de regras e, claro, talvez o mais importante, um sistema de regras que funcione. Bom, eu quero dar algumas dicas para você, para que você passe a fazer aí na sua casa um bom sistema de regras e que elas passem a ser efetivas e ajudem, auxiliem você aí no seu dia a dia. Primeira dica importante: as crianças, elas precisam participar da composição das regras. Júlio, mas como assim? Meu filho só tem 3 aninhos, ele nem sabe o que ele quer, ele nem sabe o que ele pode fazer. Pois é, mas mesmo assim é possível que a criança participe do processo. Por exemplo, dando a sua opinião, mas só que não uma opinião livre, ou seja, a criança não pode responder o que ela quer. Você pode, por exemplo, no teu sistema de regras, perguntar à criança, caso isso daqui aconteça, uma coisa que ele não pode fazer, caso isso daqui aconteça, você opta por A ou por B. Veja, você deu ali para ele o que nós chamamos de opção fechada. Eu vou te dar um exemplo da minha própria casa, meus filhos. Meus filhos ajudam nos serviços de casa. Eles ajudam lá a lavar a louça, ajudam a limpar a casa, ajudam a limpar o seu próprio quarto. Então, quando eu pergunto lá para o meu filho Gabriel, para minha filha Giovana, eu digo assim: você quer ajudar a mamãe na louça? Pergunta aberta, eu corro o risco de escutar um não. E aí, para contornar essa situação, fica muito mais complicado. Então, eu pergunto a eles assim: você quer hoje, ou então, não precisa ser hoje, mas você quer ajudar na louça agora ou daqui a 5 minutos? Eles vão sempre optar por daqui a 5 minutos. Mas daqui a 5 minutos não existe outra opção, a não ser ajudar a mamãe. Você quer hoje limpar a mesa ou você quer limpar o seu quarto? As duas coisas são necessárias, uma delas você vai ter que fazer. Você quer hoje limpar o seu quarto e amanhã limpar a mesa? Então, esse sistema de pergunta fechada ajuda muito a gente a ir criando regras e não dando essa abertura aí para a criança dizer o que ela quiser ou simplesmente não fazer nada. As crianças precisam participar da rotina da casa porque elas são membros da casa. Por isso, todas elas têm funções em casa. Júlio, você não está com isto incentivando o trabalho infantil? Veja, há uma diferença muito grande em ajudar, o Código Civil fala muito disso, em ajudar dentro da possibilidade e não fazer nada. Ou então fazer o trabalho escravo, o trabalho infantil. Não é disso que eu estou falando. É auxiliar o adulto naquilo que é possível ser feito. Tá? Segunda regra importantíssima. Estas regrinhas, elas devem estar escritas em algum lugar da casa. Júlio, mas sempre vai ser assim? A gente sempre vai ter que andar com o manual de regras embaixo do braço? Claro que não. Essa quantidade de regras ou essa coisa do escrever, desenhar, pintar, bordar, faça como você quiser, desde que exista um registro disso, é por pelo menos aí os 50, 60 primeiros dias em que a gente está instalando uma nova rotina. À medida que isso se automatiza, ele já não é mais necessário. Eu tenho lá na minha casa um quadrinho com os dias da semana e o que cada um vai fazer. No começo ninguém sabe o que na segunda-feira vai ter que fazer, ou na terça, ou na quarta. Hoje não. Hoje todo mundo já sabe certinho o que tem que fazer. Então, o ter isto escrito em algum lugar, ainda que a criança não saiba ler, mas que você possa ler,
e repetir sempre a mesma coisa facilita para a criança consolidar aquela regra, beleza? Terceira dica importante na nossa construção de regras. Toda vez que você usa uma negação, você causa um efeito contrário no cérebro da pessoa. Por exemplo, não pense no coelho da Páscoa agora. Não pense naquele chocolate maravilhoso que você ganhou ou que você deixou de ganhar na Páscoa, né? Tente não pensar. Difícil, né? Por quê? Porque a negação sempre causa um efeito contrário. Por isso as regras, elas sempre têm que ser compostas em forma de ordem afirmativa. Faça isto, faça aquilo. Não jogue o lixo no chão. Aí assim, só de raiva, a vontade que a gente dá é de pegar não só o lixo que você tem na mão, mas tudo que tem dentro da lixeira e jogar para todo lado, né? Porque parece que você está insultando a pessoa. Por isso, ao invés de não jogue lixo no chão, coloque lugar de lixo é no lixo. Não deixe seus tênis jogados pela casa, diz a mamãe. É o que mais você vai fazer, né? Então, lugar de tênis é no guarda-roupa, lugar de tênis é na sapateira, cama arrumada, quarto arrumado. Então, sempre ordem, em forma de ordem afirmativa. Para toda regra, o ideal é que a gente tenha ali, eu não gosto de chamar de punição, mas mais ou menos nesse sentido, né? Caso você não venha a cumprir isso daqui, qual é a sua penalidade? Por que que isso é importante? Porque quando o papai e a mamãe dão uma ordem para a criança e a criança simplesmente não cumpre aquela ordem, né? E você precisa repetir a ordem, o que estará acontecendo lá na cabecinha da criança quando você repete a ordem? Você cancelou a anterior. Se eu posso cancelar a anterior, eu posso cancelar essa também. E a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Por isso, quando se dá uma ordem para alguém, você tem que ter sempre uma estratégia para o cumprimento daquela ordem. Existem várias possibilidades de a gente fazer isso. Você pode ficar em pé na frente da criança olhando para a cara dela até que ela levante e vá fazer. Você pode fazer o que eu faço na minha casa, que eu digo 5, 4, 3, 2, 1. Duvido que chega no 1. Lá em casa não chega no 1. Né? Você levanta e vai fazer alguma coisa. Ou então, se você disser, desligue este celular daqui a 5 minutos. Porque senão eu desligo, deu 5 minutos, desligo o celular, ponto. Ordem repetida é ordem que sempre cancela a ordem anterior. Isto é um grave problema, porque aí o papai e a mamãe precisam ficar repetindo. Daqui a pouco entra por aqui, sai por aqui, a criança não está mais nem aí para você. Isso também vale para os adultos, viu? Se você trabalha numa empresa, se você tem lá os seus funcionários e você tem que ficar repetindo ordem, daqui a pouco ninguém mais está dando bola para você. Então, ordem é uma coisa que a gente tem que sempre atrelar a, como eu disse, não gosto dessa palavra punição, mas a uma penalidade. E esta penalidade, senhores e senhoras, sempre tem a ver com aquilo que você está fazendo. Por exemplo, se eu disser para você assim, levante daí, senão eu vou deixar você uma semana sem televisão. Eu pergunto, o que a televisão tem a ver com você estar sentado? Tem que ter a ver com aquilo que você está fazendo no momento. Porque senão você vai causar na criança, né, 2 movimentos emocionais diferentes e um deles com certeza indignante. Eu vou ficar sem a TV porque eu não fiz isso aqui? Então tem que ter uma punição diretamente a ver com aquilo que a criança está fazendo, ok? Beleza pura? Grande abraço a todos, espero ter contribuído aí para a formação do sistema de regras de vocês na casa de vocês. Qualquer dúvida, me passa um WhatsApp, me passa aqui um e-mail, deixar o contato aqui para vocês e vamos conversando. Grande abraço a todos!